nós uma lembrança de quando os israelitas estavam escravos no Egito. E todo mundo aqui lembra, né? Todo mundo aqui sabe, conhece essa passagem das 10 pragas do Egito. Então Deus ele manda 10 pragas para o Egito. E a 10ª praga é a praga dos primogênitos. E aquela praga dos primogênitos, todos os primogênitos que moravam no Egito morreria. Quando o anjo da morte passasse no Egito, todos os primogênitos deveriam morrer. Não só primogênitos de pessoas, mas também de animais. Então, tudo que fosse primogênito de um cavalo, primogênito de uma vaca, primogênito de um cachorro, todos os primogênitos morreriam naquele momento em que o anjo passasse. E Deus ele deu uma orientação para o povo de Israel, através de Moisés. Ele falou assim: Moisés, pede a cada um que mate um cordeiro. E pegue o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais das portas. Umbrais para nós hoje é o portal, né? Como se fosse o portal da nossa casa. Passa o sangue nos umbrais, nos portais das casas. E quando o anjo vir aquele sangue, ele não vai entrar naquela casa. Então, muitas vezes a gente ouve falar que a salvação ali para aquele momento era para todos que estavam naquela casa. Mas não era para todos. Salvação era para os primogênitos. Somente os primogênitos. Se tivesse um primogênito de fora, ele morreria. E se não fosse primogênito, se estivesse de fora, continuaria vivo. Ali era algo para os primogênitos, né? E ali o anjo via o sangue nas portas e ele passava por cima e ia para outra casa. E naquela noite, a palavra de Deus fala que um primogênito em especial morreu, que foi o filho de Faraó. Faraó ele estava com o coração endurecido, ele não queria liberar o povo de Israel para poder ir embora para a terra prometida. Deus tinha uma promessa para o povo, uma terra que manava leite e mel, Canaã, né? E Deus falou para aquele povo que eles iam para lá. Deus tinha prometido a eles que eles iriam morar naquela terra, que eles iam tomar posse daquela terra. Porém, Faraó não queria deixar aquele povo sair, porque o povo de Israel era escravo no Egito. 400 anos de escravidão naquele lugar. Então, né, trabalhando, fazendo tudo naquele país, né, como escravos, mal remunerados, sua mão de obra barata, quem é que ia liberar isso? Ninguém. Então, foi muito difícil Faraó liberar. E Faraó só liberou depois que teve o seu filho morto. O filho de Faraó morreu, então ele falou, não tem jeito, eu vou ter que liberar. Esse povo foi embora. E aí, o povo de Deus foi liberado. Depois dessa praga, Faraó liberou o povo e Moisés conduziu o povo para sair do Egito. E ali eles passaram 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, eles conseguiram entrar na terra prometida. Porém, só quem entrou na terra prometida foi aqueles que saíram do Egito, que tinha de 20 anos para baixo. Todos que tinham de 20 anos para cima, quando saiu do Egito, eles morreram no deserto. Por quê? Porque era um povo murmurador, era um povo reclamão, era um povo que estava acostumado com as coisas do Egito. Então a Páscoa, ela foi instituída por Deus por causa da libertação do povo de Israel do Egito. Foi quando Deus falou para Moisés, eu quero que essa tradição continue. E o povo judeu, o povo de Israel, eles continuam com a tradição da Páscoa, do Pessá, até hoje. Hoje eles ainda comemoram a Páscoa, fazendo uma festa. Então, tornou-se uma tradição. E essa tradição está lá em Êxodo capítulo 12. Deus ele especifica como é que deveria ser essa festa, essa comemoração. Como é que o povo de Israel deveria comemorar isso, essa libertação do Egito, essa libertação da escravidão do Egito. E a primeira coisa que Deus falou para eles era o seguinte: mata o cordeiro, passa o sangue nos umbrais. E esse cordeiro que vocês matarem, vocês devem comê-lo todo. Não pode ficar nada dele. Toda a carne do cordeiro, vocês devem comer. Por que está mostrando ali? Hein? Pode voltar. Não, ainda não chamei o versículo não, irmãos. Pode voltar aí um pouquinho. Os irmãos ficam lendo ali, aí não
Presta atenção aqui. Então Deus falou para o povo assim: mata o cordeiro, passa o sangue, come o cordeiro. Até de manhã não pode sobrar nada desse cordeiro. Tem que comer a carne dele toda. E Deus falou mais: coma com ervas amargas. Então eles deveriam comer o cordeiro, a carne toda, e com ervas amargas. As ervas amargas era para simbolizar o sofrimento, a amargura que o povo de Israel teve no Egito. Então eles comeriam aquela erva juntamente com a carne daquele cordeiro, né, para comemorar, em comemoração, a libertação do Egito. Essa é a Páscoa que Israel comemora até hoje. É lógico que hoje eles introduziram algumas coisas a mais. Introduziram pão, introduziram vinho. Mas aquela Páscoa de Êxodo 12, que Deus deixou para eles, era comer o cordeiro com ervas amargas. Para quê? Para lembrar todo o sofrimento desses 400 anos de escravidão. E foi muito sofrimento. Israel foi um povo muito sofrido, foi um povo muito assolado ali naquela terra, na terra do Egito. E eles deveriam comer essas ervas amargas por causa disso. Porém, essa tradição judaica, ela foi sendo esquecida pelo Ocidente, por nós. Principalmente por causa da igreja. Não a igreja evangélica, mas a igreja antiga, a igreja católica. Eles mudaram muitas coisas na comemoração da Páscoa. Então, no lugar de ervas amargas que eles deveriam comer, o que se come hoje? Chocolate. O oposto. Sabe? Então, foi se perdendo a essência da Páscoa. Então, ao invés de comer ervas amargas juntamente com o cordeiro, hoje a gente come chocolate. E, infelizmente, a igreja está desse jeito. Infelizmente, nós estamos assim também. Hoje nós presenteamos uma criança, presenteamos outra pessoa com um ovo de chocolate. Uma coisa doce. Quando Deus instituiu que deveria ser algo amargo. Outra coisa que eles deveriam comer também era o próprio cordeiro. Deus falou para eles: vocês vão comer o cordeiro e não é para sobrar nada. Se sobrar alguma coisa, vocês vão chamar os vizinhos para comer. Aí eu pergunto para vocês, hoje, nós estamos proibidos de comer carne. Deus falou, é para comer a carne. Mas a igreja hoje, não é evangélica, mas é católica, não come carne. E muitos mantêm essa tradição. Então, quando você deixa de comer a carne do cordeiro, a essência daquela festa é esquecida. Por quê? O cordeiro simboliza quem? Jesus. Então, muitas coisas foram mudadas para quê? Para que a lembrança da verdadeira Páscoa fosse esquecida. Então a gente come chocolate e a gente não come carne. Olha que coisa interessante. E muitos evangélicos também. É Semana Santa, não pode comer carne. Quando Deus falou que era para comer carne. Interessante, né? Mas aí a gente vê outra mudança também que teve. Deus falou, mata um cordeiro. Hoje, qual que é o animal que está no lugar do cordeiro? O coelho. O peixe, para comer, né? Mas o coelho, hoje, ele é lembrado mais do que o cordeiro. E você sabe que o cordeiro, ele é o filho de uma ovelha, o filhote de uma ovelha, que ele ainda não maturou sexualmente. Ele ainda não tem a sua sexualidade pronta, madura. Por isso ele é um cordeiro, porque ele ainda é muito novo. Já o coelho é o contrário. O coelho, ele é símbolo de fertilidade. Você sabe quantos filhotes um coelho pode ter por ano? Uns 50. A gestação de uma coelha dura 1 mês. E logo que ela ganha, ela já pode engravidar de novo. Pode ficar prenha de novo. E cada barrigada é de 6 até 15 coelhinhos que nascem. Quando o cordeiro deveria ser um cordeiro que não tivesse maturação sexual. Então, colocaram-se o coelho, que é o contrário do cordeiro. Colocaram-se um símbolo de fertilidade. Os homens aí que lembram da revista Playboy,
né? Tinha uma coelhinha na capa. Não é verdade? Misericórdia, né? Os homens aqui nem lembram, graças a Deus, né? Mas o cordeiro foi substituído pelo coelho. Irmãos, isso é triste, sabe por quê? Porque o significado vai sendo perdido ao longo dos anos. O significado da Páscoa está sendo esquecido ao longo dos anos. Em Êxodo 12, 26, a palavra diz assim, ó, que os filhos perguntarão aos pais, que culto é esse com relação à Páscoa? Os filhos perguntarão aos pais, pai, mãe, que culto é esse aí? Está comemorando o quê? E engraçado que essa semana na escola da Letícia, da minha filha, a professora deu uma folha para cada aluno, lá são 16 alunos, e falou assim, ó, eu quero que vocês desenhem o que vocês entendem da Páscoa. Sabe o que a maioria das crianças desenharam? Coelho, um ovo de Páscoa. 3 desenharam Jesus numa cruz. 3. Então nós da igreja também temos contribuído muito para que a Páscoa seja esquecida. Até a data da Páscoa é mudada, né? Se a gente for a fundo mesmo, até a data da Páscoa não é nesse mês que nós estamos. Até isso foi mudado, sabe? Então o que é a Páscoa para os judeus? É a libertação deles, do povo judeu, do Egito. Eles comemoram a sua libertação do Egito. Não é a comemoração da salvação dos primogênitos, não. É a comemoração da libertação do povo como um todo do Egito. Todos eles foram libertos do Egito, todos eles foram deixados ir do Egito. Então essa é a tradição judaica que é comemorada pelos judeus. Os judeus mantêm essa tradição, porém a igreja não. A igreja, com muito custo, né, prega-se sobre Páscoa. Com muito custo, ensina-se sobre a Páscoa. E aquele povo, ele sai do Egito e vai para o deserto. Nós cremos aqui na salvação em 3 fases. Nós cremos que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Amém? Fomos salvos porque Cristo nos salvou. Estamos sendo salvos porque estamos no processo de salvação. E seremos salvos naquele dia em que nós morrermos ou que o Senhor vier buscar a igreja. Mas aquele povo, ele saiu do Egito e começou a murmurar no deserto. Começou a reclamar de Deus, começou a reclamar de tudo o que acontecia com eles. Um povo que não queria, sabe, que não queria sair da comodidade do Egito. E a palavra de Deus fala que apenas Josué e Calebe, daqueles que tinham de 20 anos para cima, entraram na terra prometida. Todos os outros homens morreram no deserto. O deserto era para ter durado 40 dias e durou 40 anos. 40 anos eles andando em círculo no deserto. Deus tratando aquele povo, Deus tentando mudar a mente daquele povo, mas era um povo que realmente não queria um compromisso, né, de andar com Deus. Olha só a reclamação daquele povo. Êxodo 14, 11 e 12. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Se seremos escravos dos egípcios, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Um povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Assim tem muitas pessoas que vêm para Cristo, saem do mundo, aceitam Jesus, porém o mundo não saiu de dentro deles. A mentalidade deles ainda não foi renovada, não foi transformada. E eles começam a achar tudo muito complicado, tudo muito difícil. Olha em Números 11, 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor.
Então eles começaram a reclamar das dificuldades do deserto. Irmãos, se nós formos ver, ser cristão hoje não é fácil. Nós temos que abster de muitas coisas do mundo, muitos prazeres do mundo. Porém, a maioria de nós, ou todos, em nome de Jesus, já não querem mais o mundo. Não querem mais fazer parte do sistema do mundo. Nós queremos a terra prometida. Nós queremos a promessa de Deus. Nós queremos buscar aquilo que o Senhor tem falado para nós. Olha em Números 11, do 4 ao 6. O que eles falaram mais? Se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. Reclamaram até da comida, até do maná que Deus mandava do céu, eles estavam reclamando. Que não tinha carne, que não tinha verdura, que não tinha fruta, que não tinha nada. Que o bom mesmo era quando eles estavam no Egito. O bom mesmo é quando estavam no mundo. Lá sim, desfrutavam de tudo que o mundo tem. Lá sim a gente desfrutava de tudo que o mundo oferece. Sabe? Mas Israel, ele foi uma nação muito, muito incrédula. Andou no deserto com Deus. Muitos morreram no deserto, porque não buscavam a promessa que Deus havia dado para eles. Uma terra que mana leite e mel. Quantos querem chegar nessa terra? Nós estaremos lá. Amém? Nós estaremos lá. E aquela geração então morre. E aquela geração de pessoas mais novas é que entra na terra prometida. E hoje Israel é uma potência mundial. Você ouve falar em todos os canais aí a respeito de Israel. A tecnologia deles é avançadíssima. Vocês veem a guerra que tem lá. O povo lança míssil, lança míssil, lança míssil, lança míssil, lança míssil e não atinge eles. As frutas, as verduras de Israel são uma das melhores do mundo. Eles exportam frutas e verduras. Tecnologia, o armamento, tudo de Israel é muito bom. Então, tornou-se um país abençoado por Deus. Por quê? Porque eles foram persistentes. Eles entraram na terra prometida, receberam a promessa do que Deus tinha para eles. Mas essa Páscoa de Israel, irmãos, ela é apenas sombra da verdadeira Páscoa. A Páscoa que Israel comemora é sombra da verdadeira Páscoa. Em Hebreus 10 diz assim que as coisas passadas são sombras das coisas futuras. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, são sombras das coisas futuras. E a Páscoa que Israel comemorava também era. O sangue de um animal foi capaz de salvar todos os primogênitos que havia dentro de uma casa. O sangue de um cordeiro, de um animal, salvou todos os primogênitos que estavam dentro da casa. Eu creio que as pessoas pegaram os primogênitos de cavalo, de animais, jogou tudo dentro da casa, né, para não morrer. Agora, você imagine o sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus é capaz de fazer? A Páscoa de Israel é sombra da Páscoa em que nós vivemos. O sangue do próprio Filho de Deus derramado, dado, nos purifica de todo o pecado. O sangue do Cordeiro, ele traz não só salvação para uma família, mas ele traz salvação para o mundo inteiro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que nós estamos vivendo hoje é a realidade da Páscoa. E é isso que nós temos que comemorar. Sabe, é isso que nós precisamos entender, a seriedade que é a nossa Páscoa hoje.
1 Pedro capítulo 1, 18 e 19 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então você e eu fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Não foi o sangue de um animal, foi o sangue do Filho de Deus, que foi derramado por você, que foi derramado por mim, foi derramado por nós, pelo mundo inteiro. Nós fomos resgatados por um alto preço. Não é ouro, não é prata, é o sangue do Filho de Deus. E nós precisamos entender que essa salvação custou muito para ele. E hoje a gente meio que não valoriza o que Cristo fez. Não valorizamos o que Cristo tem feito na vida de cada um de nós. Não valorizamos a salvação. O mundo, ele está condenado à morte. Ele estava condenado à morte. Todos nós aqui estávamos condenados à morte. Estávamos condenados a ir para o inferno. Você sabia que quando você morresse, você iria para o inferno? Se não fosse Cristo? Se não fosse a salvação do Senhor? Se não fosse o Cordeiro Pascal? Nós lemos aqui no primeiro versículo. Da mesma maneira que os hebreus estavam condenados a serem escravos a vida inteira, se Deus não os resgatasse, nós também estaríamos condenados ao inferno, se Deus não nos resgatasse. Irmãos, isso é motivo de nós nos alegrarmos a vida inteira. Agora, o que será que nós temos feito para agradecer? Um sangue que foi derramado, um sangue que nos livrou da condenação, da morte eterna. Um sangue que nos purificou, que nos lavou. Não é mérito nosso. Nenhum de nós aqui tem mérito em nada. É mérito dele. Ele que morreu por nós. Nós apenas aceitamos o sacrifício dele. Aqueles primogênitos não fizeram nada para serem salvos. Eles apenas creram que eles precisavam entrar naquela casa e que precisavam passar o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Da mesma maneira somos nós. Nós precisamos crer que Jesus, ele morreu por nós. Você e eu precisamos disso. Precisamos entender a respeito do que foi a Páscoa, do que é a Páscoa. Agora a Bíblia fala de um homem, uma história muito interessante, e simboliza tudo isso que eu estou falando aqui. Nós vamos ler a respeito dele agora. Esse homem, ele estava condenado à morte, como eu e você. Ele ia ser crucificado. E olha que eu não estou falando do ladrão na cruz. Estou falando do ladrão na cruz, não. Estou falando de outro homem. E que tinha uma outra pessoa que estava presa junto com ele, condenado junto com ele. Condenado a ser crucificado também. Cristo Jesus. E esse homem, um malfeitor, um assassino, segundo a tradição, estava preso, ia ser crucificado, ia ser morto. Porém, os judeus armaram uma cilada para Jesus e fizeram com que Jesus fosse preso e fosse levado até Pilatos. Pilatos, então, ele pega a causa de Jesus e ele fala para os judeus: olha, eu não vejo nenhum mal nesse homem. Aí eles falam para Pilatos: olha, se ele não fosse um transgressor, um criminoso, nós não teríamos trazido ele para você. E aí Pilatos se lembra de que na Páscoa poderia soltar um que ia ser crucificado. E ele vira para o povo de Israel, o povo judeu, e fala assim: olha, em decorrência da Páscoa, eu posso soltar um homem, um desses aqui que vai ser condenado. Vocês querem que eu solte quem? Cristo? Ou vocês querem que eu solte Barrabás? E aí o povo falou: crucifica Cristo, queremos Barrabás. Solte Barrabás.
e crucifica Cristo. E naquele momento, Pilatos liberta Barrabás. Olha só para você ver, irmãos. Barrabás, um homem assassino, o homem que estava condenado à morte, ia ser crucificado. De repente aparece um homem inocente do lado dele, perto dele. E esse homem inocente é crucificado no seu lugar. Então, Pilatos deixa Barrabás descer e ir embora. Vai, Barrabás, você está livre. E Barrabás desceu daquele lugar, irmão, sem dever nada para a justiça. Com o nome limpo, com a ficha limpa. Não era mais devedor de nada para a justiça. Livre. Barrabás foi liberto daquela situação. Foi liberto da crucificação. E quem ficou no lugar dele? Jesus. Jesus foi condenado, Jesus foi preso injustamente. Barrabás era justo que ele fosse crucificado. Porém, Jesus não. E você sabe o que é que Jesus falou? Nada. Jesus não abriu a boca para reclamar. Jesus foi levado para o matadouro como uma ovelha muda, a palavra de Deus diz. João, capítulo 18, versículo 39 até o 40, a palavra diz assim, que Pilatos diz: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Barrabás era um bandido. Barrabás foi solto, liberto, e Jesus foi crucificado. Jesus, após aquela sentença, ele desce daquele lugar. Pilatos manda açoitá-lo. Ele é açoitado, depois ele é cuspido no rosto, colocam uma coroa de espinho na sua cabeça, fazem ele carregar uma cruz pesadíssima, depois levam ele até o lugar onde ele seria crucificado, prendem as mãos e os pés dele com pregos, furam o seu lado com uma lança, ele morre, e ele fica 3 dias no inferno. A palavra diz que ele foi pregar. Ele desceu ao coração da terra, a palavra diz, para pregar aos espíritos em prisão. Depois ele ressuscita, sai daquele túmulo. Porém, um inocente foi morto. Porém, um inocente foi açoitado no seu lugar e no meu. O inocente foi humilhado no nosso lugar. O inocente foi pregado numa cruz no nosso lugar. O inocente foi para o inferno no nosso lugar. Nós é quem deveríamos ir para aquele inferno. E Jesus, então, ele é pregado em uma cruz, no meio de 2 bandidos, 2 ladrões. Aí eu pergunto para você, aquela cruz em que Jesus estava pregado, era para ele? Não. Aquela cruz era de quem? Barrabás. Barrabás é que deveria estar naquele lugar. A cruz do meio era de Barrabás. A cruz do meio era nossa. A cruz do meio era sua. Nós é quem deveríamos morrer e ser condenados. Mas ele nos substituiu. Ele morreu no nosso lugar. Quantos aqui assistiram o filme Paixão de Cristo? Você sabia que no filme Paixão de Cristo tem um ator e ele chama Pietro Sarubi, o italiano. Ele fez o papel de Barrabás. Se você não assistiu esse filme, eu te aconselho, assista A Paixão de Cristo. E esse homem que fez o papel de Barrabás, ele foi instruído pelo Mel Gibson, que foi o diretor do filme, a não olhar para Jesus. Mel Gibson falou para ele: olha, Pietro,
não é para você olhar para Jesus. Você vai ser solto e você deve descer daquele lugar, porém não olhe para ele. E eu acho que quando as coisas são proibidas, né, as pessoas, né, querem aquilo ali. E uma coisa, Pietro Sarubi era ateu, não acreditava em Deus. Depois vocês veem o testemunho dele no YouTube. E ele fala que quando Pilatos liberta ele, e ele fica todo eufórico, né? A primeira coisa que acho que ele pensa é em olhar para Jesus. E ele vai descendo e ele olha para Jesus. Eu vou mostrar a cena do filme aqui agora. E ele fala no testemunho dele que quando ele olhou para Jesus, ele sentiu como se fosse uma onda de choque no corpo dele. E quando ele olhou para aquele ator, para Jesus, né? Quando ele olhou para o ator, né, que era Jim Caviezel, né? E o Jim Caviezel também, quando ele foi convidado a fazer o filme, Mel Gibson falou para ele, olha, esse filme vai mudar a sua vida. Você quer topar? Ele falou assim, eu nasci para isso. E Jim Caviezel tinha uma coisa semelhante com Jesus. Ambos, as iniciais do nome era JC. Jim Caviezel e Jesus Cristo. E ele aceitou o convite. E ele fez o papel muito bem feito. Porém, no filme, quando Barrabás vai descendo a escada para ser solto, para pegar sua liberdade, ele fala que olha e ele recebe uma onda de choque na vida dele. E ele olha, e ele falou assim, que quando ele olhou para aquele ator, para Jim Caviezel, é como se ele estivesse vendo o próprio Jesus, ele falou. Quando eu olhei para ele, foi como se eu estivesse vendo o próprio Jesus. E ele fala que no olhar daquele homem, ele não viu nem ódio e nem ressentimento. Ele fala, quando eu olhei para ele, nos olhos dele, eu não vi ódio e nem ressentimento. Eu vi compaixão e amor. Barrabás vem do aramaico. Coloca para nós aí o slide, por favor. Vem do aramaico. Bar significa filho. A gente vê na Bíblia falando sobre Bartimeu, que é filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Então, Bar significa filho. E Aba significa pai. Filho do pai. O nome Barrabás, no aramaico, ele é escrito Barabás, com 2 Bs. Olha lá. Bar, filho, Aba, pai. Filho do pai. E agora olha só, Romanos 15, 8,15, o que é que diz? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O nome Barrabás significa filho do Pai. Quantos aqui são filhos do Pai? Irmãos, Cristo morreu no seu lugar para que você se tornasse filho de Deus. Para que você se tornasse filho do Pai. Barrabás, ele representa você, ele representa eu, ele representa todos nós. Então hoje nós vivemos uma Páscoa, não é uma Páscoa de sombra, não é uma Páscoa local lá em Israel, nós vivemos uma Páscoa mundial. O sangue de Cristo foi derramado na cruz para salvar o mundo inteiro, para libertar o mundo inteiro, não só o povo de Israel, mas todo o mundo. Foi para isso que Cristo morreu. E a Bíblia, irmãos, ela é algo fascinante. Ela é algo apaixonante, porque ela tem essas histórias que muitas vezes a gente não percebe. Quando é que nós iríamos perceber que Barrabás, o nome significa filho do Pai, e que Barrabás éramos nós? Que Jesus, ele substituiu Barrabás, ele tomou o lugar de Barrabás, para que Barrabás fosse liberto. Para que nós fôssemos libertos da escravidão, para que nós fôssemos libertos do pecado, para que nós fôssemos libertos da morte, para que nós fôssemos libertos do inferno. A nossa Páscoa não é uma Páscoa judaica, é uma Páscoa mundial. Que nós não possamos, irmãos, deixar a essência da Páscoa morrer. Que nós possamos ensinar as nossas crianças, que nós possamos ensinar os nossos filhos o verdadeiro sentido da Páscoa.
que é a salvação sendo liberada, é a graça sendo entregue, sendo derramada no mundo todo. Uma Páscoa que livrou todos nós da morte, uma Páscoa que livrou todos nós da condenação, uma Páscoa que não deixou com que nós fôssemos condenados. Hoje você não deve nada para a justiça divina. Hoje você é livre. Hoje o Senhor tem paz com você. A Bíblia fala que nós temos paz com Deus. Por quê? Por nosso mérito? Porque nós somos bons? Não. Por causa de Jesus, o Cordeiro Pascal, que morreu numa cruz para salvar você e para salvar a mim, para salvar a todos nós. Aquela cruz do meio não era dele, mas ele morreu a nossa morte. Aquela cruz do meio era minha, aquela cruz do meio era sua. Nós, a quem estávamos, deveríamos estar debaixo de maldição, e não ele. Que a gente possa, irmãos, como igreja, entender o grande amor de Deus, o grande sacrifício de Jesus.